Olá, eu vou começar um estudo sobre o livro de Daniel e hoje vou abordar Daniel 1. E esse capítulo ele vai falar sobre a educação de Daniel e de seus companheiros. E ela começa dizendo: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Bem, o capítulo começa mostrando que Jeoaquim, enquanto reinava, ele foi um rei que se desviou o portar daquilo que havia sido estabelecido pelo Deus vivo, o Deus do povo de Israel, da tribo de Judá, o Deus verdadeiro. E por consequência, Deus fez com que Judá fosse levada cativa à Babilônia. Esse cativeiro não teve por intuito eliminar a nação, mas tinha por intuito fazer com que o povo de Judá fosse tratado, trabalhado, para que ele reconhecesse a sua total dependência do único e verdadeiro Deus, para que ele servisse de testemunho àquela nação. Foi um tratar que não visava apenas eliminar aqueles que faziam errado, mas dá também uma oportunidade de salvação àqueles que agissem segundo os ensinamentos que observavam o povo de Judá, que ali passou a viver na Babilônia, junto com os caldeus, e assumisse a identidade desse povo. E eles estiveram cativos na Babilônia durante um período de 70 anos. Tudo isso porque Jeoaquim se deixou corromper quando ele não deveria, deixou ser introduzido na nação de Judá coisas que o Senhor não aceitava entre o seu povo. E continua o capítulo dizendo: disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento, e que fosse competente para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das iguarias, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Mesmo esse povo sendo levado cativo de Judá para a Babilônia, Deus fez com que eles ali pudessem ter uma vida mais tranquila. Tranquila ao ponto de que aqueles que eram de linhagem nobre, aqueles que eram de boa aparência, pessoas cultas, pessoas que fossem versadas em conhecimento, competentes, pudessem estarem dentro do palácio e serem preparados, passassem ali a viver por um período de 3 anos para adquirirem conhecimento e postura que era própria do povo caldeu. Se eles passassem nessa instrução, nesse conhecimento, eles seriam aproveitados, eles poderiam desfrutar de um posto, de um cargo ali na Babilônia ou nas terras que faziam parte daquele reinado. E ali dentro eles tinham direito, inclusive, de desfrutar das iguarias que eram desfrutadas pelo rei, tanto na comida quanto na bebida. Porém, entre esses, algumas pessoas se destacaram, que serão mencionadas a seguir. Entre eles se achavam os filhos de Judá,
Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os chefes do eunuco lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. A segunda coisa que o responsável por tomar conta daquele jovem fez, ao receber aqueles jovens para educá-los, para trabalhar com eles, para que eles adquirissem a aparência, o conhecimento e todo o portar do povo caldeu para satisfazer ao rei Nabucodonosor, foi mudar o seu nome. Porque uma vez mudando o nome, ele pensou que dessa forma mudaria a identidade daquele povo. Porque ele tentou de princípio eliminar a identidade de um povo judeu, de um povo que era temente a Deus, para um povo que era governado por deuses pagãos. Tanto que Daniel, cuja tradução significa Deus é o meu juiz, passou a ser Beltesazar, que é tesouro de Bel, que é o nome de um deus que havia na Babilônia. O nome de Ananias, que significa Jeová foi gracioso, ou Jeová é gracioso, passou a ser a Sadraque, que é Deus da lua, Aku, né? Que é o Deus da lua. E a Misael, que significava quem é como Deus, passou a ser Mesaque, que significa quem é como Aku, ou seja, quem é como Deus da lua. E Azarias, cujo nome significa Deus é o meu auxílio, passou a ser Abednego, que é servo do Deus Nego. Então, essa foi a segunda atitude, de mudar a identidade daqueles jovens, que eram um povo temente a Deus, povo que tinha a identidade do Deus vivo, do Deus que era o que regia a nação de Judá. E continua dizendo: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. A terceira coisa que nós observamos é que Daniel, ele não deixou-se intimidar pela posição e pelo lugar onde ele estava. Ele teve a capacidade de pedir ao chefe dos eunucos, aquele que era responsável por os alimentar, a conceder que a eles fosse
dado um diferencial na forma de se alimentar, que eles, ao invés de comerem das finas iguarias do rei e beberem dos seus vinhos, eles pudessem comer apenas legumes e beber água. E que, dessa forma, eles fossem experimentados por 10 dias. E se eles demonstrassem que a aparência deles não se decaiu, que assim continuasse sendo feito. Mas se ele mostrasse alguma mudança, eles estariam dispostos a assumirem a comida dos outros que eram alimentados. Eles estariam dispostos a comer da iguaria do rei e se alimentar e se beberem do vinho. Bem, eu quero frisar que o erro não está em comer comidas boas, comidas que eram disponibilizadas ao rei, que tinha muita carne, tinha comidas diferentes, aos vinhos, que tinha um bom paladar. O erro não estava na comida e na bebida em si. O erro estava naquilo que a comida e a bebida representavam. Porque na hora do momento das iguarias do rei, naquelas bebidas, era o momento em que o povo se deixava a ser levado, às vezes, pela glutonaria, comer mais do que precisava, por causa daquela fartura que havia. Era o momento em que o povo acabava se embriagando e falando coisas e tomando atitudes que não deveriam ser tomadas, porque eles estavam bebendo bebidas alcoólicas, bebidas que estavam levedadas. E uma vez que eles não comessem das iguarias do rei, eles manteriam sempre a comida apenas para se saciar e a água para matar a necessidade de sua sede e nutrir a necessidade do seu organismo. Não havia nada de contaminado espiritualmente dizendo no alimento que eles estivessem ingerindo. E assim aconteceu. E continua o capítulo a dizer: ora, e estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Aqui mostra que depois desse intervalo de passar pela experiência de não se contaminar com as iguarias do rei, de 10 dias, e serem aprovados, e todos os demais com ele, a passarem a alimentar como Daniel se alimentava, sem as iguarias do rei, apenas com legumes e com água. Todos aqueles jovens se apresentaram na presença do rei Nabucodonosor, por eles serem questionados, para que ele pudesse ver o tipo de conhecimento que cada um deles possuía. E o interessante é que Daniel e os seus amigos, eles foram agraciados com as misericórdias do Senhor, porque eles tiveram mais inteligência e mais conhecimento do que os demais. Todos eles foram provados e a sua cultura e a sua sabedoria
sobrepujou a dos demais. Só que Daniel foi além. Além da sua cultura e da sabedoria sobrepujar as demais, Deus ainda o agraciou com a inteligência e de ter visões e discernimento de sonhos. E isso fez com que eles fossem destacados em todo o reino da Babilônia e adquirissem postos mais elevados. E essa sabedoria só é alcançada por aqueles que temem ao Senhor, por aqueles que não se deixam levar por identidade que não são a deles. O que mostrou o capítulo 1 de Daniel, quanto à educação de Daniel e de seus companheiros, é que quando a pessoa ela não se deixa levar pelo ambiente no qual ela passou a fazer parte, mas ela mantém a sua identidade, Deus tem compromisso com ela. Deus a guarda e a preserva de todo mal. E Deus faz com que elas não sejam envergonhadas, ao contrário, que elas possam ser reconhecidas como servo do Deus Altíssimo, que elas tenham um diferencial e possam ocupar postos que a outros não são dados. Eu espero que essa mensagem possa ficar gravada aos nossos corações. Embora as pessoas queiram muitas vezes mudar quem somos, inclusive trocar os nossos nomes, achando que com isso trocará a nossa identidade, possamos mostrar a eles que nós somos muito mais do que aquele simples nome que eles nos deram. Mas nós somos aquilo que foi impresso no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito, que é um temor vivo e genuíno ao Deus vivo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Mais uma vez eu peço, vá lá no YouTube, faça sua inscrição no meu canal. Miriam Araújo, Deus cuida de mim.